quando eu assumi o cartório aqui, do 13º do Butantã, era uma casa pequenininha, situada aqui numa praça aqui atrás, bem distante daqui, e muito mal instalado, com 12 funcionários, e uma coisa muito precária, tudo muito precário. Conseguiram fazer um projeto que resultou no fundão, que foi uma maneira de ressarcir os atos que a gente praticava através desse fundão que resolveu o problema dos cartórios na ocasião. E continua até hoje, melhor até do que antes, porque o fundão hoje continua, inclusive, subsidiando cartórios que são deficitários, com 13 salários mínimos de renda por mês. Ficou mais rápido, ficou melhor o atendimento também, e mais fácil de você arquivar, guardar e ser possíveis gerações futuras lerem e entenderem aquilo tudo que estava escrito aqui. Que antigamente era muito mais complicado, né? Os pais, que são os meus filhos, têm essa certidão guardada para a posteridade, para amanhã eles poderem ver que o bisavô deles foi quem assinou a primeira via da certidão deles. Que é uma coisa que vai ser muito bom, é muito importante para mim e para eles também, né? Bom, o atual momento do registro civil, para as pessoas, para as partes que utilizam o cartório, ficou muito, muito melhor, muito mais facilitado. Porque hoje é possível que eles fazerem diretamente no cartório os pedidos todos que antigamente só podiam ser feitos em juízo. Eu me chamo Evandro da Cunha, nasci em 25 de julho de 1935, numa pequena cidade do interior chamada Nova Granada, que é pertinho de São José do Rio Preto, que foi o lugar onde meu pai também trabalhava já no cartório daquela cidade. Eu sou oficial do 13º Registro Civil aqui do Butantã, em São Paulo, função que eu exerço desde 1991, do último concurso prestado pelo o último curso que eu participei, que foi patrocinado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De Nova Granada eu posso contar muito pouca coisa, porque vivi lá por 4 anos, 5 anos no máximo, e daí meu pai foi transferido para outro cartório que era de Fernandópolis, uma cidade um pouco para frente, 100 quilômetros distante de Nova Granada, onde eu fiz o curso primário no grupo escolar local. Terminado o curso primário, eu teria que fazer o curso ginasial, e na cidade não possuía um curso que pudesse ser o que seria o colegial daquela ocasião. O ginasial daquela ocasião, quero dizer. Aí eu fui mandado, meus pais me mandaram para o colégio interno, aqui em São Paulo, pelo Liceu Coração de Jesus, onde eu fiz um ginásio que terminei no ano de 1950. Comecei em 46 e terminei em 50. De lá eu passei para fazer o curso colegial, que eu fiz no Liceu Pasteur, na Vila Clementino, também aqui em São Paulo. E em 1954 para 55 eu prestei o vestibular para Direito, e entrei na Faculdade de Direito do Mackenzie, que estava formando ali a primeira turma de Direito. Então, na verdade, eu sou formado pela primeira turma de Direito da Universidade Mackenzie, que foi no ano de 1959, e foi o ano que eu me formei. O interesse para trabalhar em cartórios aconteceu pelo seguinte: a minha família, meu pai especialmente, sempre trabalhou em cartório, desde quando eu nasci, conforme eu já expliquei lá atrás, de Nova Granada, que ele já era escrevente lá quando eu nasci. Daí ele foi promovido para Fernandópolis, que eu contei já, e de Fernandópolis ele foi promovido para Ferraz de Vasconcelos, que era aqui na Grande São Paulo. Quando eu me formei no colegial, ele já estava aqui no colégio, já estava aqui em Ferraz de Vasconcelos, quando ele já trabalhava. E daí lá ele me nomeou escrevente, fui nomeado escrevente no cartório dele lá em Ferraz de Vasconcelos. A nomeação de escrevente naquela ocasião era feita perante o juiz corregedor permanente do cartório, a pedido do titular, que na ocasião era meu pai, que queria que eu me encaminhasse, se possível, para a profissão que ele exercia. Se não, seria o advogado, poderia também exercer a função de advogado como normal, como todo mundo. Prestei o exame para escrevente no cartório de Ferraz de Vasconcelos, onde meu pai era o titular,
que era da comarca de Mogi das Cruzes naquela ocasião, a Ferraz de Vasconcelos. Né? E daí eu permaneci como escrevente lá por quase um ano, mais ou menos. Não, depois de um ano que eu permaneci como escrevente em Ferraz de Vasconcelos, surgiu uma oportunidade de que se podia se fazer um concurso, estava aberto com outro concurso que era destinado a escreventes na ocasião, que você poderia fazer para um cartório, que no caso era o de Hortolândia, na comarca de Campinas. Eu poderia fazer esse concurso por escrito e oral, perante o juiz corregedor permanente da comarca de Campinas, do cartório que era o corregedor do cartório de Hortolândia. E eu me inscrevi, prestei esse concurso perante o juiz, eu fui aprovado e o juiz me indicou então para ser nomeado para esse cartório, que era o Registro Civil e Notas da cidade de Hortolândia. E fui nomeado na ocasião pelo governador do estado, que era quem na verdade nomeava os oficiais, e assumi o cartório de Hortolândia. Fiquei lá, instalei o cartório de Hortolândia, na verdade, naquela ocasião, que eu fui o primeiro titular, indicado para lá. Era também uma cidade muito pequenininha, tinha quase uma rua, duas, muito pouco movimento ainda. Depois de 3 meses que eu estava em Hortolândia, vim para Carapicuíba, cartório de Registro Civil e Notas de Carapicuíba, que é aqui na Grande São Paulo, onde eu permaneci por 34 anos, até 1990, que foi quando eu prestei o concurso para esse cartório aqui. Fui nomeado, fui classificado, escolhi esse cartório como o meu preferido. Estou aqui desde dezembro de 1991 até agora. Quando eu assumi o cartório aqui, do 13º do Butantã, era uma casa pequenininha, situada aqui numa praça aqui atrás, bem distante daqui, e muito mal instalado, com 12 funcionários, e uma coisa muito precária, tudo muito precário. Era muito pequeno, as pessoas eram mal atendidas, era muito ruim. A primeira coisa que eu fiz foi tentar ajustar essa parte de funcionários, arrumar um local para mudar de local, porque lá não era adequado para o cartório funcionar corretamente ali. Aí arrumamos um prédio maior aqui vizinho, perto de onde eu estou hoje, e o prédio era grande, um salão comercial. Aí instalamos de novo ali o cartório, tudo de novo ali. Tudo novo ali, contratamos novos funcionários, alguns que saíram também, mas fiz uma nova estrutura toda para o cartório daqui, como o cartório merecia, porque era uma região muito grande e estava sendo muito mal atendida. Foi então, a partir daí, o cartório mudou completamente, começou a ter aumentar o movimento, que as pessoas começaram a procurar, porque antigamente as pessoas não eram bem atendidas e muitas vezes acho que não vinham ao cartório. Eu imagino que pudesse ser isso. Bom, depois eu mudei para um outro prédio, que era o prédio que já era meu, também aqui nas vizinhanças. E continuamos trabalhando ali, aumentando cada vez mais o serviço, atendendo cada vez mais a população, de modo geral. Tanto que de 12 funcionários, quando eu cheguei aqui, nessa época a gente já tinha 30, 40 funcionários mais ou menos, que era o que o cartório exigia pelo movimento que tinha. E lá eu permaneci por uns bons anos, aí eu comprei um terreno aqui, construí esse prédio, que é o prédio próprio, adequado às nossas necessidades, e é onde nós estamos aqui até hoje, bem instalados, com as coisas todas como devem ser. A gratuidade, quando entrou em vigor, que apanhou de surpresa todos os oficiais de cartório de direito civil da ocasião, foi um desastre, porque os cartórios não podiam funcionar daquela maneira sem que tivesse uma grande
uma preocupação muito grande, porque não conseguia ter receita para se cobrir as despesas que tinham que ter. Daí foi formada uma comissão, constituiu-se uma comissão de oficiais, e nós tivemos a sorte de ter como um coordenador fantástico, que foi o Antônio Guedes Neto, que foi titular do cartório de Vila Prudente, e juntamente com o Cláudio Marçal e mais alguns outros colegas nossos, diversos colegas, Oscar Paz de Barros, o Odélio, que era de Parelheiros, e muitos outros, até que alguns até já faleceram, conseguiram fazer um projeto que resultou no fundão, que foi uma maneira de ressarcir os atos que a gente praticava através desse fundão que resolveu o problema dos cartórios na ocasião. E continua até hoje, melhor até do que antes, porque o fundão hoje continua, inclusive, subsidiando cartórios que são deficitários, com 13 salários mínimos de renda por mês. Coisa que não seria, para esse pessoal hoje, então, seria uma solução fantástica, porque possibilita que qualquer pequeno lugar pequeno, pequenas cidades possam ter o seu cartório, que seria praticamente inviável, porque se eles são deficitários. Por isso eles recebem esse subsídio da ocasião. E tudo isso se deve ao Antônio Guedes Neto, que foi era o nosso maior incentivador e trabalhou profundamente nessa questão, como disse, juntamente com o Cláudio Marçal e outros oficiais que também ajudaram nessa ocasião, e resultou nesse fundão que eu já acabei de falar para você. Antigamente, quando eu comecei em cartório, os livros eram manuscritos, eram feitos à mão. Então, quando entrou em vigor a Lei 6.015, foi possível passar toda a parte que era manuscrita a fazer tudo por máquina de escrever, inclusive o livro e todas as certidões e tudo mais que era feito no cartório, que já, na ocasião foi um grande progresso. Assim fomos caminhando dessa maneira até que entrou a informatização, que já foi no ano mais ou menos de 1992, que eu comecei a informatizar aqui esse cartório nessa ocasião, foi aqui no Butantã, e fomos andando, nos instruindo, caminhando, e conseguimos praticamente em pouco tempo informatizar todo o cartório. Que então facilitou enormemente o nosso trabalho, e o do público também, né, que ajudou ficou mais rápido, ficou melhor o atendimento também, e mais fácil de você arquivar, guardar e ser possíveis gerações futuras lerem e entenderem aquilo tudo que estava escrito aqui, que antigamente era muito mais complicado, né? Uma história mais marcante na minha vida, que pode ter acontecido aqui no meu cartório, foi que eu fiz o registro das minhas quatro bisnetos, que eu tenho 10, tá? Os 4 bisnetos foram registrados aqui, e eu tive a oportunidade de assinar a certidão original, a primeira via, e guardar. Os pais, que são os meus filhos, botei essa certidão guardada para a posteridade, para amanhã eles poderem ver que o bisavô deles foi quem assinou a primeira via da certidão deles. Que é uma coisa que vai ser muito bom e muito importante para mim e para eles também, né? Com relação a esse problema familiar, eu posso informar o seguinte: eu sou casado há 65 anos com a mesma mulher e tenho 5 filhos, tenho 11 netos e 10 bisnetos, conforme eu já informei antes. Então essa é a minha família, uma família muito grande, mas muito, muito, muito boa, e que eu tenho muito prazer de... Foi uma das razões da gente poder viver até hoje, foi essa família. Graças a Deus, deu para prover tudo que era possível, que as crianças precisaram. Todos se formaram, todos trabalharam, já tem alguns até que já estão aposentados até, já, das funções que exerciam.
Todos fizeram um sucesso grande na vida, que também me deixa muito contente. Bom, o atual momento do registro civil, para as pessoas, para as partes que utilizam o cartório, ficou muito, muito melhor, muito mais facilitado. Porque hoje é possível que eles fazerem diretamente no cartório os pedidos todos que antigamente podiam ser feitos em juízo, como alteração de nome, averbação de divórcio, enfim, mudança de... Hoje é possível você fazer tudo aqui praticamente no cartório. Aqui hoje você pode fazer alteração de nome, de gênero, você pode fazer aqui alteração de prenome, enfim, você pode fazer praticamente todos os atos que antigamente era só possível ser feito em juízo, aqui no cartório. Muito pouca coisa hoje vai para o juiz resolver algum problema, a não ser só quando há alguma dificuldade insanável aqui no cartório, que vai para o juiz decidir alguma coisa. O resto tudo é feito aqui, o que facilitou enormemente o trabalho das partes, das pessoas que utilizam o serviço do cartório, né? É impossível você prever hoje o que vai acontecer. Com essa inteligência artificial, mais uma opção de outras coisas que ainda estão vindo por aí, tudo será possível. Daqui a um pouco, não sei o que vai ser, não sei o que será. Mas é promissor, seguramente é promissor, né? A caminhada valeu, seguramente valeu a pena, por tudo que já foi feito, né? Com minha família, com as coisas que eu precisei fazer também, e com tudo que precisou já em relação à nossa atividade aqui. Tudo isso valeu muito a pena, seguramente.